Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. A boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa, aqui na paróquia Santa Teresinha. Evangelho de Lucas, naquele tempo, na hora que anunciada a palavra de Deus acontece, e aconteceu também, né? Aconteceu esse fato aqui que narra Lucas. João convoca 2 de seus discípulos e manda-os perguntar ao Senhor. Se João é João Batista, ele tinha discípulos, sim. Muita gente seguia ele no deserto, caminho de conversão. O batismo dele não perdoa pecado, mas é caminho de conversão e de espera do Messias. Só que ele não entende quem é o Messias. João esperava um outro tipo de Messias, provavelmente um Messias político, que viesse libertar Israel do jugo romano, e Jesus não veio fazer isso. Jesus, quase ninguém entendeu o que ele veio fazer na terra, ainda hoje, né? Os apóstolos não entenderam, João Batista não entendeu, o fariseu não entendeu, o saduceu, ninguém entendeu nada. E pouca gente entende ele hoje na igreja, né? Infelizmente, né? Então ele convoca 2 de seus discípulos, João evangelista e André, era discípulo de João Batista, e mandou perguntar ao Senhor. Aqui não está dizendo quem são os discípulos que ele convocou. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Por que ele perguntou? Porque ele não estava acreditando que Jesus era o Messias. Jesus curando o cego, aleijado, coxo, perdoando o pecado. Não era isso que ele esperava. Ele esperava a libertação política de Israel, como muitos outros esperam aí, que criam até teologias sobre isso, que não são teologias verdadeiras. Mesmo erro de João, hoje existe em alguns teólogos da Igreja Católica, né? Jesus não veio libertar politicamente nada. João estava enganado, completamente enganado. E Jesus, que não esconde nada, fala o que ele veio fazer. Então a pergunta é essa: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti perguntar. Aí repete a pergunta. Quando repete é porque é uma coisa importante. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Aí na mesma hora Jesus respondeu fazendo as coisas. O que ele fez? Curou doença, enfermidade e expulsou os espíritos malignos. Fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, o messianismo de Jesus é esse mesmo. Não deu só de cura, como também hoje é outro erro. Hoje tem aqueles que erram, que pensam que o messianismo de Jesus é político. Não é. E tem aqueles que erram, que pensam que o messianismo de Jesus é só curar fisicamente. Não é, estão errados, estão enganados. Sinto muito, né? Porque tem muita gente que vai só atrás disso, mas estou aqui para falar a verdade, né, do Evangelho. Tanto faz se concordam ou não. Ele não é nem político, nem veio essa cura toda que está fazendo aí. Ele cura para mostrar que tem poder de perdoar o pecado, para dizer que ele é Deus. Esse é o sentido da cura e da expulsão do demônio no Evangelho. É só ler com atenção. Aquela cura do paralítico lá, né?
Quando trazem o paralítico, tinha muita gente na casa, provavelmente a casa do Pedro. Eles vão por fora com o doente, porque a casa naquela época era assim, casa lá na Judéia, na verdade na Galiléia. Tem um buraco no teto da casa, é um teto plano. Eles descem o paralítico na frente de Jesus e Jesus perdoa os pecados, não cura não. Filho, teu pecado estão perdoados. Ninguém entendeu, né? Exatamente isso, que o mais importante é o perdão, não é a cura não. Para mostrar que eu tenho o poder de perdoar, levanta e vai para tua casa. Ele curou para mostrar que ele tem o poder de perdoar, para mostrar que ele é Deus. Então o mais importante não é a cura física, é o perdão do pecado. Pouca gente ainda hoje entende. Por que eu digo isso? Pouca gente vem confessar, né? Pouca gente. Mas se tiver missa de cura, lota. O mais importante não é a missa de cura, é a confissão. Até porque aqueles 10 leprosos também, né? Jesus curou 10, só um voltou. E ele falou: a tua fé te salvou. Aquele que voltou foi salvo, os outros não foram. Por quê? Porque fica só na cura. Fica só na cura, não se converte, não. Às vezes quer só a cura para voltar à vida de antes, que fazia antes, né? Mas e também por isso que Jesus não cura todos, porque não é isso. Mais importante do que a cura física, embora ela exista, estou dizendo que não existe não, é a conversão, procurar mudar, né? Mas nessa hora ele curou de doença, enfermidade, espírito maligno, expulsou o demônio e fez muitos cegos recuperarem a vista. Na hora que os discípulos foram perguntar se ele era o Messias mesmo, não estava acreditando que ele era o Messias. Aí Jesus disse: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Agora vocês vão voltar e dizer a João: quem sou eu? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. A questão do pobre aqui é Lucas. Cada evangelista tem um modo de escrever. Eles não escrevem tudo igual não. Se você pensa que os 4 evangelhos são iguais, eles são muito diferentes. Também Marcos, Mateus e Lucas, chamados sinóticos, eles são bem diferentes. Cada um tem um objetivo quando escreve, tem uma comunidade e características próprias. A questão do pobre, o pobre mesmo, físico, material, é Lucas. Ele insiste muito sobre o pobre mesmo. Mateus chama de pobre de espírito e Marcos nem chama. Então são bem diferentes. Então quando ele fala que a boa nova, que é ele é a boa nova, o evangelho, que é a boa nova, é anunciado aos pobres, é característica de Lucas. A oração, questão do Espírito Santo, Maria e os pobres são características do evangelho de Lucas. Pode ler. É bom ler todo o evangelho, não só uma parte, senão não vai entender. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. No final ele fala do escândalo, né? Hoje tem muito escândalo, na igreja e fora da igreja, toda hora, né? Isso esvazia muito a fé de muita gente. Mas a fé da gente não tem que estar fundamentada em nenhum homem não, nem que seja homem da igreja. As pessoas se afastam da igreja, falam da igreja por causa dos escândalos, né? Quem se afasta da igreja por causa de um escândalo não tem fé. Não tem fé de nada. É uma fé muito pequena. A minha fé, por exemplo, não está em homem nenhum. Pode acontecer o pior escândalo na igreja católica. Não vou me afastar da igreja por causa disso não. Muitos se afastaram, né? Jesus diz que ai daquele por quem vier os escândalos, né? Mas ai daquele também que se afastou da igreja por causa do escândalo, porque vai encontrar salvação aonde? A nossa fé não tem que estar fundada em ninguém não. No padre fulano de tal, no bispo fulano de tal. Nossa fé tem que estar fundada em nosso Senhor Jesus Cristo. E rezar por quem cair. E Paulo fala isso, né? Quem está de pé, cuidado para não cair, né? E também porque quem se afastou não quer dizer que é santo, impecável, nunca pecou não. Quem se afastou porque uma outra pessoa escandalizou, quem somos nós para estar julgando, né? Então a nossa fé não deve estar fundamentada numa pessoa, por mais
santa aparentemente, né? E não devemos julgar também não, né? Então atento com essa questão do escândalo. Até porque a igreja, ela nasceu de um escândalo. Se você pensa que só hoje tem escândalo, você está enganado também. Quando eu falo você, é todo mundo, né? A igreja nasceu em um grande escândalo. Talvez o pior escândalo foi quando a igreja começou. Porque ele escolheu 12. Dos 12, um traiu, que foi o chefe da igreja. Um negou, o chefe da igreja. Um traiu, Judas. Mas negar é trair também. Então os dois traíram. Um deles se enforca e todos fogem quando Jesus é preso. Então a igreja nasceu de um escândalo total. Ninguém ficou com o Nosso Senhor, ninguém entendeu o Nosso Senhor, ninguém. Só o Evangelho de João que fala que na cruz estava o discípulo amado, que provavelmente é João, mas ele coloca discípulo amado, que está lá na cruz. Mas fugiram. E pessoas muito medrosas, todos eles. Em Pentecostes e antes disso, quando Jesus aparece a eles, João 20, 21, eles estão fechados no cenáculo com medo de morrer. Então, a igreja todinha, porque só tinha 12 no começo, né? Quer dizer, aquele grupo lá, todos deixaram Nosso Senhor sozinho. Todos. Então, hoje nem todos escandalizam, né? Então o começo foi muito pior do que hoje. E sempre houve. Estou dizendo, por isso que eu estou dizendo que é para acontecer. Não. Melhor que não aconteça os escândalos. Mas, de novo, se houver, minha fé não está fundamentada numa pessoa. Então, e segundo, é melhor rezar por quem cai, né? Porque também a gente pode cair. O Paulo advertiu. Leitura inicial é do Isaías. Aqui, Isaías 45. O livro de Isaías tem 3 contextos históricos diferentes. São 3 personagens diferentes, ou mais, que escreveram o livro. Não é só um Isaías, não. Não perca fé com isso, não. Que eu não perdi a minha, não. É um contexto antes do exílio, depois, durante o exílio e depois do exílio. Tem 200 anos ou 300 anos de contexto histórico diferente nesse livro aqui. Isaías 45, 1 a 39 é um primeiro contexto, 40 a 55, segundo, 56 a 66 o terceiro. 3 contextos diferentes. Isso aqui é o segundo contexto, que fala do quê? Do exílio. Israel tinha pecado profundamente, pecado de idolatria, foi para o exílio e lá pagou o que fez. Vai acontecer a mesma coisa com a gente, pessoal, não é só com Israel, não. Pecado que a gente fizer na terra, vamos ter que pagar. Ou aqui, queira Deus, ou depois daqui no purgatório. E já será uma grande graça ir para o purgatório, né? Quem entra para o purgatório vai para o céu. Que não é um local, é um estado de purificação. Israel passou por um período de purificação no exílio, porque pecou. Todo pecado tem que pagar. Não tem jeito, por isso que tem a confissão. E se a penitência não pagar, vai pagar no purgatório, né? Bem, então aqui no exílio Deus manda a profecia para que eles tenham esperança. Veja bem, no exílio eles tinham perdido o território, ou seja, as casas, não tinha mais nada. Perderam o território, perderam o rei e perderam o santuário, né? E foram para outra terra estrangeira, onde tinha outra religião, outros deuses, né? Que não existe outro Deus, mas lá se adorava outros deuses. Lá o Senhor manda essa palavra: eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas, crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas essas coisas. Só esse versículo aqui dá uma homilia de 10 dias, né? Primeiro, eu sou o Senhor, não há outro. Isso a humanidade não entendeu ainda, hoje. Isso aqui foi escrito lá no ano 500, 400 antes de Cristo. Ainda hoje não se entendeu que o Senhor é um só. Diga isso não. Digo. Tem gente que vai a macumba e vem para a igreja. Não entendeu. Tem gente que vai ao espiritismo, invoca outras coisas aí, outra divindade, ou pelo menos aceita a existência de outras divindades. Não pode não, você não pode aceitar a existência de nenhuma divindade. Por quê? Porque só existe um Deus.
Essa é a fé católica? É. Se você aceita Jesus Cristo, Pai, o Filho e o Espírito Santo como um Deus, e aceita outras divindades, você não é católico, não. Sua fé não é católica, não. E hoje na igreja tem até gente, tem até padre que pensa assim. Não são católicos. Só existe um Deus, não existe outro, não posso nem conversar, nem discutir. E o Deus dos Hebreus, só existe um Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus com o Filho e o Espírito Santo. É a nossa fé, eu sou o Senhor, não há outro, Isaías. E a fé nossa, do credo, nós rezamos todo dia, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de Jesus Cristo, no Espírito Santo. É a nossa fé, não pode dialogar com outros deuses, não. Risco do ecumenismo aí, que estão inventando esse tal de ecumenismo, né? Não posso dialogar com outro Deus, porque não existe. Vai dialogar com quem? Só com quem acredita em Nosso Senhor. Não tem outro Deus. Ou vai arrancar a página do Isaías, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vê Ahavitá, Adonai Elohecha, Behol Meodecha. Escuta Israel, só existe um Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vê Ahavitá, Adonai Elohecha, Behol Meodecha. Com toda a tua força, só existe um Deus. Deuteronômio 6, 4, 5. Pode ler. Eu formei a luz e criei as trevas. E esse Deus, que é um só, tem outro. Ele cria tudo que existe. Tudo, e cria do nada, porque ele é Deus, né? Hoje o homem está querendo criar. Homem nenhum cria. Nem um artista, não. Porque o artista quando cria de algo que Deus colocou dentro dele. Então, na verdade, quem cria é só Deus. O verbo bará, criar, na Bíblia é só Deus quem cria. Isso é muito importante, muito bonito também. Na Bíblia só Deus cria, ninguém cria nada. E o cara que inventou alguma coisa, inventou a partir da inteligência dos dons que Deus deu para ele. Não foi do nada. Quem cria do nada é Deus. Cria o bem-estar e as condições de mal-estar. Aqui ele fala que Deus cria o bem e o mal. Isso aqui tem que entender. Deus não criou o mal. O mal não é criação. O mal é negação da criação. Deus criou os anjos, o demônio, Satanás, o Lúcifer. E o Lúcifer se revolta contra Deus. Não é que Deus criou o mal, criou o anjo que se revoltou contra o Senhor. O mal é negação da criação, não é criação. E por que ele escreve assim? Cria o bem-estar e o mal? Porque o judeu que escreveu isso aqui, ele não concebia nada fora de Deus. Nada existe fora de Deus, na mentalidade dele. Então, é como se Deus criasse o bem e o mal, tudo. Deus não cria o mal, Deus criou Satanás que se revoltou contra Deus. E continua revoltado e tentando, né? E se a gente não estiver atento, cai, igual Adão e Eva. Cuidado aí com Satanás, que ele existe. Outra coisa que tem muita gente negando a existência. Leia Mateus 4, 1 a 11, as tentações de Nosso Senhor. Sou o Senhor que faço todas estas coisas. Aí continua: céus, deixais cair orvalho das alturas, que as nuvens façam chover justiça. Esse Deus é de justiça. Hoje a tendência é falar só da misericórdia. Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Esse Deus só de misericórdia não existe, não. Pode esquecer. O Deus cristão é misericórdia e justiça. Se está pensando que no final do mundo vai salvar todo mundo, não vai mesmo. Ele vai julgar. Ele é todo misericórdia e todo justiça. O Deus cristão é, e da Bíblia. Agora tem que ler a Bíblia, né? Mas só se fala de misericórdia, como se no final todo mundo se salvasse. Vai não. Abra-se a terra, germine a salvação. É salvação e justiça, que ele falou anteriormente. Brote igualmente a justiça. Acabei de dizer. Eu, o Senhor, a criei. Mas é uma palavra de consolo aqui, né? Ainda bem que esse Deus é a salvação e a justiça, né? Salvação que em Jesus Cristo é a ressurreição que Ele nos deu.
E a justiça, porque também, senão essa vida não tinha sentido, né? Porque uma pessoa que vive sem Deus, não está nem aí para nada e vive uma vida egoísta, não quer saber de se converter, aí morre e vai para o céu igual aquele que lutou. Não vai mesmo. Se for, é se arrepender, senão vai para o inferno. E ainda assim vai pagar no purgatório o que fez, né? E nós também, né? Mesmo que seja pouca, mas vai pagar, né? O ideal é que paguemos aqui, com uma vida de oração, confissão, adoração, missa e caridade. A caridade, ela cobre a multidão de pecados. Isto diz o Senhor, que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra, a conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia, Deus não quer nada vazio, né? Formou-a para ser habitada. Aí ele repete, sou eu, o Senhor, não há outro, só existe um Deus. Deus criou a terra para ser habitada. Hoje, se seguir a lógica da humanidade, essa terra vai ser destruída. Porque casamento entre 2 homens e 2 mulheres, como é que nasce menino? De proveta. Mas para nascer de proveta tem que ter alguma coisa, não pode nascer do nada. Então, se for seguindo a lógica desse mundo, o mundo vai se acabar, né? Vai se acabar. Fora dizer que está aí nas internet, ou vai aparecer uma blasfêmia, mais uma, né? No Natal aí, contra Deus Pai. A blasfêmia agora é contra Deus Pai, né? Não vou repetir aqui a blasfêmia não, porque é coisa muito feia. Não dá nem, vale nem a pena estar repetindo, né? Um tal de canal Porta dos Fundos, né? Todo ano eles chegam no final do ano, eles colocam blasfêmias por aí. Mais uma blasfêmia. Meu irmão ou minha irmã, seja lá você quem for, ou meus irmãos, irmãs, se é um grupo, se converta. Você que fez isso aí, se arrependa, porque senão você vai pagar. E você pode pagar eternamente. Blasfêmia é coisa muito séria. Então, sei que vocês são ateus, não acreditam em nada, mas fazem isso sei lá por quê, né? Não sei se é para escandalizar. Se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. E vocês estudem. Quem é que está dizendo? Eu, né? Então se converta, né? Isso é uma coisa que eu digo. Segunda, faça com o que eu já falei aqui, faça com os muçulmanos. Faça caricatura de Maomé. Não tem coragem não? Os muçulmanos vão reagir. Não vou dizer que a gente reaja como os muçulmanos, mas católico tem que deixar de ser frouxo e responder esses caras aí. Porque, na verdade, eles não valem nada. E gente que faz isso não vale nada. Ou se converte, ou tchau. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.